Eu saúdo mais uma vez a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 45, versículo 9. Isaías 45, versículo 9. Diz a palavra do Senhor: ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Eu gostaria de compartilhar nesta noite uma reflexão sobre o seguinte tema: 3 estados espirituais do homem: caco, pó e barro. A Bíblia, numa linguagem ilustrativa, metafórica, diz que Deus é o nosso oleiro e nós somos barros nas mãos desse oleiro que é o nosso Senhor. Quando estamos abertos à vontade de Deus em nossas vidas, Ele vai nos moldar, nos transformar segundo a imagem de Deus. Portanto, é preciso que nós venhamos nos colocar à disposição de Deus, como barro em suas mãos, para Ele moldar o nosso comportamento, a nossa relação com Deus. Quando chegamos ao oleiro, precisamos entregar a Ele tudo: nossos projetos, nossos sonhos, nossa vida, nossa profissão, nossa família, nossos interesses, nossa vontade, enfim, tudo ao Senhor. Para que, através das mãos santas do Senhor, Ele possa ir tirando todas as nossas imperfeições e nos transformando num vaso de honra a serviço e adoração do Senhor. O texto bíblico acima mostra claramente: quando nós olhamos para nós mesmos, nós nos sentimos na relação com Deus que somos feitos de pó. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 7: formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Deus pega o pó, molha esse pó, quebra os torrões e transforma num vaso, um barro, e começa a formar o homem do pó da terra, moldar da forma que ele tem, demonstrando um amor para conosco. E o pó da terra, ele se apresenta em 3 estados: poroso, somente o pó sem mistura; úmido, quando ele está molhado e se torna um barro; ou então um caco, quando esse pó está endurecido. A vida espiritual do ser humano pode ser comparada com a terra em pó, em cacos e em barro. Muitas vezes estamos secos, outras vezes estamos endurecidos, coração duro e pedra. Muitas vezes estamos moldáveis nas mãos do Senhor, quando nós nos sentimos barro nas mãos do Senhor. Em que estado espiritual eu e você se encontra atualmente? Como pó, caco ou barros? Vamos refletir nessa noite nesses 3 estados espirituais do homem. O homem no estado espiritual de caco. Em Isaías 30, versículo 14, diz o texto: ele o fará em pedaços, como vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água de cisterna. Caco, dentro do contexto, é um pedaço de barro seco quebrado.
Antes era um vaso e só tem cacos. E não há como fazer nada com ele, a menos que ele seja quebrado, triturado e moído, e volta a ser como pó, para, sendo molhado, se transformar em barro e, se possível, ser moldado na construção de um vaso de honra pelas mãos do Criador. Assim o caco é o barro endurecido. Um pedaço, um dia fazia parte de um vaso, e precisa ser moído, triturado, tornado pó, para ser reutilizado na fabricação de um vaso novo. O profeta Isaías, em uma linguagem metafórica, compara a vida espiritual de muitas pessoas semelhante a um caco. Um dia era um vaso de honra, mas se deixou levar pela dureza do coração e pelos valores do mundo e se tornou um caco, uma pessoa endurecida. Há muitas pessoas que dizem: a minha vida está um caco. Vivem em crise conjugal, crise financeira, derrotas profissionais, desemprego, doenças, derrotas e mais derrotas. E Deus permite toda essa situação para que as pessoas possam olhar para si próprio e percebam o quanto estão sem temor a Deus e sem ouvir e fazer cumprir a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não toca mais na sua alma, não representa mais lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Como identificar no meio da igreja o homem ou a mulher que virou espiritualmente um caco? E o que Deus fará para retornar a ser um vaso de honra? O caco representa a pessoa que está endurecida. O que leva a pessoa a estar em estado de caco é o coração duro. Deus usa pastor, outro irmão, para falar como viver uma vida cristã de retidão e de agrado a Deus, mas a pessoa permanece no erro, desprezando a palavra de Deus. Embora sendo confrontado pela palavra de Deus, essa pessoa é insensível ao arrependimento e à mudança de comportamento. Não reconhece seus erros, muitas vezes coloca a culpa das outras pessoas e se acha como vítima. Por isso o caco geralmente fere o próximo. Não reconhece os seus erros. O que endurece o coração do ser humano? A falta de temor a Deus, a religiosidade, o orgulho, a incredulidade. Tudo isso endurece o coração humano, fazendo com que, o que diz o apóstolo Paulo quando escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, 2, tenha uma mente cauterizada. A pessoa que tem um coração endurecido não procura viver uma vida de santidade e de obediência a Deus e de cumprimento da palavra de Deus. Perdeu a sensibilidade de se arrepender de seus pecados. Vive na prática do pecado como se fosse normal. Não tem temor a Deus, a palavra de Deus. Por isso pratica um ou mais pecados constantemente, como se nada estivesse acontecendo de anormal na sua vida. A mente do cristão que está nessa condição de caco é uma mente ou consciência cauterizada. A cauterização torna a mente do homem dura, insensível e adormecida. A pessoa com a mente ou a consciência cauterizada, o pecado se torna uma marca permanente na sua vida. É algo constante. É algo que ele pratica rotineiramente como se fosse tudo normal. Um comportamento normal e aceitável. Ter uma mente cauterizada significa ter uma mente morta, fechada. E quando nós analisamos a etimologia da palavra cauterização do grego, nós percebemos que no grego significa queimar a ferro em brasa. Então a cauterização mental
é a falta de consciência e arrependimento. Faz-nos raciocinar que as coisas queimadas ficam mortas. Na vida espiritual daquela pessoa, ela perde a sensibilidade de perceber como anormal os pecados constantes que aquela pessoa vem praticando. Para os seres humanos terem a consciência cauterizada, é o resultado do pecado constante, onde de tanto pecar, tudo já se tornou normal, a consciência não incomoda mais. Portanto, há crente que vive de costume cometendo os mesmos pecados semanalmente, como se fosse um comportamento normal e aceitável. O agir de Deus sobre o homem na condição de caco. O caco é o barro endurecido, precisa ser moído, triturado. Por isso que muitas vezes a pessoa, Deus começa a moer, triturar espiritualmente aquela pessoa, e dói muito. Ela sofre muito, porque Deus está trabalhando na vida daquele caco para se tornar futuramente um barro nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa moldar num vaso de honra e para a glorificação de Deus. A pessoa que está com caco acha que está formada e moldada, ela é tão insensível, ela não percebe mais o que faz de errado, que ela acha que é uma pessoa moldada por Deus e, portanto, não precisa ser mudada. A título de ilustração, achei muito interessante essa ilustração, que na pesquisa eu fiz, conta-se a história de alguém que foi visitar uma oficina de um ferreiro, daqueles de antigamente, onde o ferro era malhado ao fogo. E observando a rotina de trabalho, uma coisa chamou a atenção a esse visitante. As peças eram retiradas do fogo com tenaz e colocadas sobre uma bigorna, onde eram moldadas conforme o ferreiro ia martelando. Depois de pronta, a peça era resfriada em água e lançada numa pilha de produtos acabados. Mas o mais intrigante mesmo era que determinadas peças o ferreiro apenas começava a martelar e em seguida lançava numa outra pilha. Ao ser questionado sobre isso, o ferreiro explicou: essa pilha de peças inúteis são peças duras demais, não se deixam moldar, portanto não resta senão lançá-las na pilha de peças inúteis. Essa ilustração faz pensar como eu e você tem sido nas mãos de Deus, uma pessoa moldável, tratável, que deixa Deus transformar, porque nós, a partir do momento da nossa conversão, nós iniciamos um processo de santificação. A santificação é contínua, ela não para. Nós, nas mãos do Senhor, estamos sempre necessitando das mãos do Senhor e nos moldar para nos tornar cada vez mais uma pessoa perfeita e imprimindo em nós o caráter de Jesus Cristo em nossa vida. Então, você é uma pessoa moldável, tratável, ou você, e portanto está aberto a mudanças e a aprender, ou se tornou um duro, inflexível, fechado às mudanças e ao crescimento e à transformação da sua vida cristã, ao ponto de você praticar ações e atos só para agradar ao Senhor. Homens que tinham um coração duro como caco, mas Deus quebrou até o pó. O apóstolo Paulo é um exemplo de pessoa que foi como um caco. Ele tinha um coração duro pela religiosidade que ele abraçava e desprezava os ensinamentos de Jesus Cristo. Ele era religioso, orgulhoso e endurecia na sua fé e não queria se converter a Cristo. Pelo contrário, ele perseguia os cristãos.
Mas Jesus o quebrantou até o pó, para ele ser transformado no novo homem, no vaso escolhido por Deus, para ser o apóstolo gentios, para propagar as boas novas em muitas nações. O Senhor deixou, depois daquele encontro, quando na estrada de Damasco ele teve um encontro com Jesus Cristo, e daquele encontro ele cai literalmente à terra e fica cego durante 3 dias. E durante esses 3 dias ele não comeu e nem bebeu, a não ser orar. E eu fico imaginando, durante esses 3 dias de cegueira física mesmo, o que passava na mente de Paulo. Será que eu vou ficar cego por toda a vida? Eu não vou mais ver a natureza, as coisas, a criação de Deus. Durante esses 3 dias de jejum completo, sem beber e sem comer, e somente orando, Deus estava triturando Paulo, deixando em pó, para que ele fosse transformado num vaso de honra nas mãos do Senhor, como assim fez, sendo um dos grandes missionários, um dos grandes homens que deixou um legado para a igreja de Cristo. O Senhor mandou um discípulo, Ananias, em sua casa, e disse que Paulo era um vaso por ele escolhido, para levar o nome de Jesus. Então, ele era um caco. Deus tritura esse caco ao ponto de deixar cego e transforma num vaso escolhido por Deus para levar o nome de Jesus aos gentios. E disse mais a Ananias, e que ele ia padecer pelo nome de Jesus Cristo. E verdadeiramente Paulo, até um pastor aqui de João Pessoa, certa vez disse que eu acho que o nome Paulo veio de paulada, porque sofreu muito, não é? Sofreu muito. Davi, certa vez, estava assim, no Salmo 22:15 ele diz: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Ele foi quebrantado por Deus, quando reconheceu a dureza do seu coração, a dureza do seu pecado. Portanto, não endureça seu coração, pois será um caco que precisará ser moído e assim ser remodelado por Deus para um vaso de honra. Jacó, finalmente, a título de ilustração, era um enganador, usou sua esperteza contra o irmão Esaú e o pai Isaque. Depois de ter sido abençoado pelo pai, ao contrário, que ele não era para receber a bênção, e sim o Esaú, começou a ser quebrantado por Deus. O seu caráter foi transformado pelas mãos do oleiro, através de várias experiências dolorosas. Perdeu o convívio familiar, nunca mais viu os pais, foi enganado no casamento, após 7 anos de trabalho árduo, pensando que se casaria com a amada Raquel, o grande amor da vida dele. Quando se acordou na tenda, estava com a sua irmã Lia. Foi explorado pelo sogro Labão. No trabalho, trabalhou 14 anos para ter Raquel como esposa. Jacó havia enganado Isaque, que era idoso e cego. Então o Todo-Poderoso permitiu que sua convivência diária fosse ao lado de um espertalhão, bem hábil, experiente na arte de enganar, que era Labão. Atente para como Deus permitiu essa situação. O enganador precisava provar as dores de ser enganado, ou seja, experimentar o seu próprio veneno. Por isso que Paulo diz, ao tratar sobre a lei da semeadura: o que você semear, ceifará.
Se você semear na carne, vai colher na carne. Se semear no espírito, vai colher no espírito. Ele semeou enganação e foi também enganado. Por isso, nada melhor que Labão, um enganador, sendo usado por Deus como método de disciplina do alto. Ao final, Jacó, que precisava viver uma vida de retidão, aprendeu a ter uma vida de retidão e que dependia de uma aliança com Deus. Aplicando essa palavra na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, você se encontra nesse estado espiritual de cargo, tem endurecido o seu coração, não permite Deus transformar seu coração de pedra em carne. Há pecados que comete constantemente e de tanto pecar já se tornou algo normal. A consciência não o incomoda mais. Acha que é normal. A sua mente está cauterizada. Pratica o chamado pecado de estimação e não se arrepende. Você é um caco nas mãos do Senhor. Ele vai te triturar. Ele vai te moer espiritualmente, ao ponto de deixar em pó. Vai doer para ele te refazer um vaso de honra nas suas mãos. Portanto, é tempo de arrependimento. É tempo de deixar a dureza do seu coração e se entregar nas mãos do Senhor, para que Ele possa transformar você num verdadeiro vaso de honra. O homem no estado espiritual do pó. Isaías 26:5, porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada, humilha até o chão e derruba até o pó. A terra porosa é um pó em si, se mistura. Não há nada o que fazer com ele, a menos que ele seja misturado com água e bem amassado e se tornando um barro que possa ser moldado. Na caminhada espiritual, o homem e a mulher podem enfrentar a secura espiritual, a aridez espiritual. Seu estado espiritual é seco, sem vida. Não ora mais, não lê as escrituras, a Bíblia já está empoeirada, de tanto não ser lida, comparece aos cultos quando quer, seus pensamentos e ações estão voltados para o mundo, não trabalha na obra do Senhor, abandonou o chamado de Deus para a obra, a sua comunhão com Deus e o próximo está praticamente zero. O homem no estado espiritual do pó é seco, sem vida, precisa de uma água que purifica, que é a água que sai do trono de Deus. Em João 7,38 diz a palavra do Senhor, Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas quais as duas principais fontes que podem molhar esse estado espiritual de pó e transformá-lo num barro que possa ser moldado pelas mãos do Senhor? A primeira fonte, as lágrimas do arrependimento. Essas lágrimas molham o pó e faz o pó virar uma massa a ser moldada. No Salmo 42:3 diz a palavra do Senhor: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Quando nos sentimos um pó nas mãos de Deus, o que tenho de fazer é derramar lágrimas. Lágrimas que escorrem nos olhos demonstram uma pessoa quebrantada na presença do Senhor, arrependida dos seus pecados, dos seus maus caminhos e querendo uma mudança, um transformar pela ação sobrenatural do Deus Criador de todas as coisas. E o Deus colhe essas lágrimas e faz a leitura de um autêntico arrependimento. Não são lágrimas de reforços, mas lágrimas de arrependimento de uma pessoa que compreendeu, que errou, que pecou, mas quer mudar de vida e para tanto
sendo uma nova criatura para agradar a Deus todos os dias. As lágrimas que derramamos são úteis para reconhecermos nossa necessidade de Deus em mudar a nossa vida, umedecendo, tornando úmido aquilo que estava seco espiritualmente, sem vida em nossa vida, na nossa relação com Deus. Demonstrado o nosso arrependimento por tudo que estão fazendo de desagrado a Deus. Davi foi um exemplo de pessoa que estava no pó do pecado e teve que reconhecer sua necessidade de Deus, dizendo, Salmo 103, 14, pois ele reconhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. As coisas do mundo enfraquecem a fé para você se secar diante de Deus. Então, se você se sentiu como pó, deixa Deus molhar a sua vida também com a água da palavra. A água da palavra também é a segunda fonte de Deus para a alma que tem sede de Deus, para mudar esse estado de pó, de secura espiritual. Quando você entende que a água que sai do trono de Deus, querem fazer limpezas, querem te purificar, mudar a história da tua vida, vale a pena viver em obediência a Deus. Nós precisamos entender, e eu tenho reiteradamente dito isso, que nós não aceitamos Jesus Cristo apenas como Salvador da nossa vida, mas como Senhor da nossa vida, como governante da nossa vida, como Rei da nossa vida, a quem nós devemos obediência, submissão a esse Rei chamado Jesus Cristo. O homem no estado só precisa ansiar por essas águas, quando se está no pó e se misturar com a água do trono de Deus para ser moldado por Deus. Assim como a água limpa nosso corpo, Deus também limpa o nosso coração. O Senhor fornece água viva que pode saciar a sede ardente daqueles cuja vida está espiritualmente ressequida por uma seca ou ausência da presença de Deus. O homem no estado espiritual do pó precisa ser molhado pela água da palavra de Deus. Paulo escreveu, ao falar sobre marido e mulher, sobre a limpeza espiritual, pela lavagem de água pela palavra. Em Efésios capítulo 5, versículo 6, está escrito, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da palavra, de água pela palavra. Purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Deus se revela a nós através da sua palavra. Com a ajuda da Bíblia, podemos diferenciar o que é certo, o que é errado, e aprender a viver uma vida de agrado a Deus. E quando nós agradamos a Deus, nós colhemos bons frutos. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, diz o salmista, inspirado pelo Espírito Santo a toda a igreja de hoje. Deus se revela através de sua palavra. E a palavra, Paulo, quando escreve a segunda carta de Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, ela é útil para o ensino, ela nos ensina quais os caminhos que nós devemos seguir, quais as decisões que nós devemos tomar. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para nos repreender, para chamar a atenção, e dizer que essa escolha, essa decisão, esse caminho, esse lugar onde você se encontra, não é da vontade de Deus e não é bom para você. Então, ela é útil para o ensino, repreensão, para correção, para corrigir a gente, corrigir os rumos, corrigir os nossos passos, corrigir o que nós estamos falando. Quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, é como se um espelho pudesse revelar quem nós somos espiritualmente. Ao ler, ao olhar aquele espelho que é a palavra de Deus, vai denunciar todas aquelas coisas feias que nós temos praticado de desagrado a Deus. Portanto, tem essa utilidade de correção e também instrução da justiça, para que nós possamos ser justos, retos na nossa relação com o próximo. Quando lemos e ouvimos a palavra de Deus, estamos nos alimentando espiritualmente, fortalecendo a nossa fé. Por isso que o salmista diz, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar significa não somente depositar no nosso coração, mas vivenciar essa palavra. E aí Tiago diz, não sede meros praticantes,
ou meros ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes. E por isso que lá na frente ele diz, olha, a fé sem a obra é morta. Se você não testifica, não dá frutos do arrependimento, essa fé em Cristo é morta. Jesus também é a comunicação de Deus para o mundo. É o Logo que se fez carne. É a palavra de Deus encarnada. Em Hebreus capítulo 1, versículo 1, de muitas maneiras Deus falou aos homens, no passado através dos profetas, agora desses tempos que são os últimos, falou-nos através de seu Filho Jesus. Ele é o Logos, a palavra encarnada, é a comunicação de Deus a toda a humanidade. Ela é a palavra encarnada. Quando nós lemos a vida de Cristo, quando nós aceitamos o ensinamento de Cristo, ele se apresenta como essa água da vida purificadora da nossa vida espiritual. Ou seja, todas as vezes que lemos a respeito de Jesus, recebemos a água purificadora, porque ele é a água da vida, que se mistura ao nosso estado espiritual de pó, nos tornando barro das mãos do Senhor, para sermos moldados em vaso de honra. Ele disse à mulher samaritana, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13 e 14. Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Água que purifica, água que limpa o homem de todo pecado, a água da vida que faz gerar dentro de nós uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, porque ele é a fonte da vida eterna, Jesus Cristo. Por isso que o evangelista João diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque ele é a fonte dessa vida eterna. Quem crê, diga um amém. Amém. Aplicando essa palavra em minha vida, na sua vida, na vida de todos nós. Se o seu estado espiritual é comparado ao pó seco, sem vida, você precisa ser molhado pelas lágrimas do arrependimento, reconhecendo que está afastado de Deus e de sua palavra, vivendo uma vida de pecado e precisa se quebrantar perante ao Senhor com lágrimas de arrependimento, para seu estado espiritual de pó, de secura espiritual, vire uma massa molhada para ser moldada por Deus. Também precisa ser molhado pela água da palavra de Deus. Portanto, passa a ler a palavra de Deus, que ela tem muito a falar ao teu coração. Finalmente, o homem no estado espiritual de barro. Isaías 64:8 diz o texto: mas agora, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós somos o barro e tu o nosso oleiro, e todos nós obras das tuas mãos. Eu quero ser sempre o barro nas mãos do oleiro, o Deus de Israel, o Senhor Criador de todas as coisas. Não me julgo perfeito, mas um vaso, um barro nas mãos do Senhor, sendo cada vez mais, a cada dia sendo moldado, para imprimir em mim a imagem e semelhança de Deus, para imprimir em mim o caráter de Jesus Cristo, para que eu possa alcançar o estágio espiritual do apóstolo Paulo, ao dizer, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que eu possa olhar o semelhante, não com meus olhos carnais, que eu possa sentir o ser humano, não com o coração carnal, mas com os olhos de Cristo, com o coração de Cristo, com misericórdia, com amor, com perdão, com bondade, e assim por diante. Em Jeremias capítulo 18:6, o barro é a massa do pó da argila com água, pode ser moldado facilmente, permite ser moldado por Deus pelo oleiro. E diz
Jeremias 18,6. Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro, diz o Senhor. Eis como o barro está nas mãos do oleiro, assim estáis vós em minhas mãos, ó casa de Israel. Deus está dizendo ao povo de Israel, assim como aquele barro estava nas mãos de um oleiro, e estava girando aquele barro para a construção de um vaso, ele pega essa linguagem metafórica e diz também que o povo de Israel pode ser também esse barro nas mãos do Senhor. E nós somos, por enxerto, esse povo também de Israel, os filhos e filhas de Deus. Quando o homem ou a mulher chega ao estado espiritual do barro, porque antes passou pelos estados espirituais de Caco, foi triturado pelas mãos de Jeová, sofreu muito, depois permaneceu no estado espiritual do pó, continuou seco, sem vida, sem temor a Deus e a sua palavra, também continuou num processo de dor, mas olhou para si e para Deus, arrependeu-se de seus pecados, ao ponto de ser molhado pelas lágrimas do arrependimento, e se tornou um barro nas mãos do Senhor, Jeová, para ser transformado em um vaso de honra. O processo de amassar o barro é tirar toda a sujeira do barro. E qualquer pessoa que vá a uma olaria vai ver que antes de fazer aquele tijolo, ou até um jarro, um vaso, eles vão limpando aquele barro, vão pisando para tirar aquele ar, para cada vez mais o barro tenha um sistema de ligação perfeito para a construção do vaso. Então, no processo de amassar o barro, é tirada toda a sujeira do barro. Deus permite sermos pisados, pois todo o ar do nosso orgulho, vaidade, autoconfiança, o eu, o egoísmo, vai saindo e ficando um barro puro. E Deus quer vasos puros na obra dele, vasos sem ar, resistente, que possam aguentar o trabalhar, vasos que sejam usados e aprovados. Deus prova para ser aprovado. Às vezes os irmãos dizem, estou na prova. Se ele disser, eu digo, meu irmão, fique firme na prova, porque você está passando por um teste divino, para ser aprovado num vaso íntegro, resistente, forte, para trabalhar para o reino de Deus. Às vezes, nesse teste é reprovado, né? Certa vez eu estava conversando com a irmã Valéria e não tem recuperação, né? Ou aprova ou desaprova. Então, muitos não conseguem passar pelo pisamento, não se deixam ser tirados o ar de sua vida, o ar impuro, e querem continuar com as impurezas da vida. Eles começam a pisar, machucar mesmo, triturar aquela pessoa, pisando aquela pessoa para ela se tornar um barro moldável na mão do Senhor. Nós sendo barro nas mãos de Deus, começa a nos moldar por fora e por dentro, e dói muito, porque Deus mexe no nosso coração, o coração da pessoa, e muitos não querem que mexam no coração. Deus tira todo o rancor, toda a mágoa, toda a falta de perdão, arranca tudo que impede do vaso ser usado por Ele. É um processo muito dolorido, pois Deus mexe no profundo da alma da pessoa, curando, libertando, limpando de todas as impurezas espirituais. E muitos não suportam esse processo, fogem logo no começo do processo. É por isso que tem crentes que quando Deus começa a modelagem, saem da presença de Deus, saem da igreja, pois muitos não querem se deixar ser moldados, e Deus precisa moldar muitos crentes por dentro. Transformado o barro em vaso, o vaso só tem valor depois que passa pelo último estágio, que é o fogo. Esse é o processo onde o oleiro coloca o vaso no fogo, e através do fogo, esse vaso cria uma resistência, e portanto ele fica pronto para ser usado.
E quantas vezes nós somos provados a fogo todos os dias da nossa vida. Precisamos passar pela fornalha de Deus, pois nesse processo Deus testa a nossa fé para sermos vasos preciosos nas mãos do Senhor. Aplicando essa palavra na sua vida, na minha vida, permita que Deus molde o seu temperamento, suas atitudes, seu caráter. Cuidado com as coisas do mundo que endurecem o seu coração. Contra Deus, você já se sentiu como barro? Deus, o oleiro, sendo o barro nas mãos do Senhor, Deus quer moldar a sua vida. Ser moldado por Deus é difícil e dói. Ele nos molda para ficarmos mais parecidos com Ele e crescemos usando a pressão e o calor da vida para nos transformar em vasos de honra. Concluindo, como é triste vermos pessoas que estão secas, enrijecidas, porque valorizam mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Há pessoas também que estão no estado de pó, não permite que Deus trabalhe. Todos nós já estivemos como caco, que precisou ser triturado como pó, e com as lágrimas do arrependimento, precisou esse pó ser molhado. Mas como é bom estar sendo ameaçado pelo oleiro, que molda a nossa vida. Com certeza Ele fará uma peça de honra para o seu nome. Portanto, não endureça o seu coração. Não siga as coisas desse mundo, que te levarão ao pó. Deixe Jesus, a água da vida, te molhar, para que você se torne um barro nas mãos do Senhor, e Ele possa moldar na construção de um homem de bem, de uma mulher de bem, a serviço do reino de Deus aqui na terra. Em qual estado espiritual eu e você se encontram? O de caco, de pó ou barro? Arrependa-se de seus pecados e deixe o oleiro, Jeová, transformar a sua vida em uma nova criatura, em um vaso perfeito. E sinta o desejo diário de agradar a Deus por uma vida de santidade e de retidão diante do Senhor. Vamos ficar em pé para orarmos. Senhor nosso Deus, queremos te pedir ao Pai, em nome de Jesus, perdão pelas nossas falhas, perdão, Senhor, por muitas vezes nós tirarmos o Senhor do trono da nossa vida e colocarmos o nosso eu. Eu sou assim, eu decido assim, a minha vontade é assim, eu vou seguir esse caminho. Quantas vezes, Senhor, nós não passamos, ó Pai, por essa condição de caco, coração endurecido, mas o Senhor nos alcançou, através da água da vida que é Jesus Cristo, e molhou essa nossa secura espiritual, nos transformando num barro, moldado nas mãos do Senhor, e hoje nós somos uma construção de uma nova criatura, de um vaso de honra, para o louvor e para a glória do Senhor. Ó Deus, essa pessoa que está vivendo esse estado espiritual de caco, transforma esse coração de pedra em carne. Tira, Senhor, Pai, tudo aquilo que esteja impedindo a tua relação, a tua comunhão com Ele. Ó Deus, em nome de Jesus, se ela está vivendo também, Senhor, esse estado espiritual de pó, uma vida seca, sem vida, abandonou o primeiro amor, não serve mais a obra, não tem mais entusiasmo em servir a tua casa, servir ao teu reino, que tu possas, ó Pai, fazer com que essa pessoa derrame as lágrimas do arrependimento e ela possa, com essas lágrimas, molhar essa secura e se transformar numa pessoa, num vaso de honra para o teu reino e para a tua glória. Ó Deus, que todos nós sejamos um barro em tuas mãos. E que tu possas, ó Pai, a cada dia, e nos transformando, a cada dia nos tornando um vaso perfeito em tuas mãos, Senhor, para que nós possamos ter uma vida
somente para te agradar, Senhor, para te louvar, Senhor, para te glorificar. Que nós possamos, ó Pai, sermos vasos de honra aonde quer que nós estejamos. As pessoas possam ver em nós a presença genuína de Jesus Cristo. Que as pessoas possam ler em nós uma carta escrita pelo Espírito Santo, onde se lê um homem e uma mulher de Deus, que dá testemunho de um vaso de honra construído pelas mãos do oleiro, que é o Senhor Jeová. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Poderes